Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, lição 13, final de trimestre. Graças a Deus por mais esse trimestre que passamos juntos para louvor e a glória do Senhor nosso Deus. Estudaremos lição de número 3, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Glória a Deus, com o texto bíblico, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 ao 2, versículo 16 ao 19. Estudaremos os tópicos a seguir. Clamor pelo avivamento. Depois, o avivamento pela palavra. E finalizando, o avivamento, questão de vida ou morte. Nós paramos aqui no tópico de número 1, dando sequência, continuidade. Veja aí, a indiferença, aparente de indiferença de Deus. Dentro do aspecto atual, alguns que não compreendem, pode até achar que também Deus está indiferente com alguns, ou com todos, ou com o mundo. Por quê? Porque aparentemente o mundo corre à solta. Entende? E os justos, em muitos lugares, estão sofrendo, isto é, detrimento em relação aos ímpios. E há muitos países que nem sequer têm Deus como Senhor. O que nós estamos mostrando é que existe uma lei que é do soberano Senhor, que está nos quatro cantos da terra. É Ele quem é o regente do universo. Então, Ele deu a sua lei a Israel. Mas todos os povos, línguas e nações devem estar sujeitos a esta mesma lei que Deus deu a Israel. Quando eu falo que Deus deu a lei a Israel, estou falando da lei do Espírito de vida, da lei divina, não da lei local, cerimonial, não da lei nacional, que fala de um povo que tem a sua cultura, a sua língua. Não, estou falando da lei de Deus, que é contra o pecado, contra a morte. É por causa que Cristo veio. Veja o que diz a nossa lição. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa de sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores. Ele não age com juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que Ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Conforme está escrito, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. O que nós observamos é que Deus, Ele já bateu o martelo em relação ao seu juízo. Isso quer dizer que o juízo de Deus é inevitável. Mas como esse Deus tem um juízo e é inevitável, esse juízo tem um tempo. E esse tempo Deus colocou por misericórdia lá na frente. Tribunal do trono branco. Onde todos os ímpios serão julgados e lançados no lago de fogo. Lá depois do milênio, aonde os justos herdarão as promessas de Deus, com a vinda de Cristo. Mas os ímpios serão lançados no inferno, conforme Salmo 9,17. Deus não deu logo o inferno ao homem de imediato. Porque Deus tinha um plano para salvar o homem. Então Deus não pode colocar exatamente o juízo dele logo de imediato. Quando eu falo de juízo aqui, estou falando do inferno, propriamente dito. Mas Deus, Ele fez com que o homem morresse paulatinamente. Por exemplo, Adão, quando recebeu a sentença da morte, no dia que comeu do fruto proibido, Adão começou a morrer fisicamente.
embora estivesse morto espiritualmente. Então, 3 tipos de morte entrou no mundo: morte espiritual, aquela que Adão ficou distante de Deus; morte eterna, que é o juízo do trono branco, que é separação, que é um lugar, a segunda morte, o lago de fogo; e morte física. Nós passamos por 2 mortes até o momento em que nós viemos a este mundo. A primeira morte, morte espiritual, porque pecamos. A segunda morte, se por acaso não formos arrebatados, dá até ainda o se. Senão, nós passamos só por uma. Então, muitos passarão somente por um tipo de morte, que é a espiritual, que foi convertida no dia que ele aceitou Jesus. Estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas agora está vivo com Cristo, ressuscitado com Cristo. E não morre mais, se houver o arrebatamento. Os vivos seremos transformados. Agora, observa-se, veja a nossa aula a partir desse tópico. E vamos para o 2 e o 3, ok? A resposta de Deus. Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. Mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Esta tabuleta que foi feita em escrita gigante, nós chamamos de outdoor da profecia, onde as pessoas de longe elas conseguiam enxergar e ler. Isto era exatamente quando a gente fala que Deus bateu o martelo e trouxe o juízo, a morte e o lago de fogo para todos os homens, por causa do pecado. Deus, para salvar o homem, ele também bateu o segundo, entre aspas, martelo. Por quê? Porque a gente tem um segundo decreto. Qual é o segundo decreto? Salvação para todo aquele que crê. Para fugir do primeiro decreto. Quando a gente estuda o livro de Esté, nós vemos esses 2 decretos. O rei dá o primeiro decreto para a matança de todos os judeus, e o segundo decreto para aqueles que pudessem sobreviver. Aonde nós temos Naamã, né? E a gente observa o Mardoqueu exatamente cumprindo o segundo decreto para poder fazer com que o povo sobrevivesse e não fosse morto por causa do primeiro decreto. Porque o rei já havia decretado e não tinha como desfazer. Assim também o primeiro decreto é irrevogável. Nós, se Cristo não vier, passaremos pela morte física. Isto é irrevogável. Mas Jesus, no segundo decreto, ele morre na cruz do Calvário, reverte esta morte física em ressurreição, em vida eterna. Quer dizer que a morte foi convertida em paz. Lá na cruz do Calvário, pela morte de Cristo, nos trouxe a paz. Pela sua morte, nos trouxe a paz. E a aula de hoje mostra exatamente um profeta, vamos lá, na sua posição, primeiro, de clamor. A sua segunda posição, de intercessor. Porque ele era obediente e também praticante. Então, em nenhum momento nós podemos atribuir pecado aqui ao profeta Abacuque. Nós vemos um questionamento, quando você vê Deus e Jó também fazendo questionamento ali no texto. Em nenhuma maneira, por questionar, perguntas e respostas, o homem não pecou. Entende? É diferente o questionamento quando a pessoa está referindo-se a Deus de uma forma zangada, de um modo que o culpe. Aí ele peca. Está entendendo? Porque é um lado negativo da prática, da questão. E aqui nós observamos que, veja, o profeta estava de pé exatamente no posto. Ele estava sendo vigilante. Anote aí. Vigilante, aquele que está à espera de uma resposta. Nós precisamos estar vigilantes, meus irmãos, esperar em Deus. Amém?
Porque ele mesmo disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. O dia da manhã não nos pertence, pertence a Deus. Por que estáis preocupado no que vai acontecer no dia da manhã? Então, cada dia basta o seu próprio mal. O que nós podemos observar é que nós devemos estar vigilante, dia a dia após dia, dia a dia após dia, para que não nos surpreenda exatamente quando ele aparecer. Amém? Então, observa-se que, na visão bíblica de Abacuque, anote, a partir do capítulo 1, nós vemos uma visão bíblica de quê? Dos últimos dias. Nós temos Israel, seus inimigos, caldeus, e temos a igreja. Isso já no período do Novo Testamento da graça. Esse período aqui chamado lei. Esse período aqui chamado graça. Aqui, dispensação do mistério. Está lá em Gálatas. Está em Efésios, capítulo 1, 2 e 3. Aqui, dispensação da graça. E aqui, dispensação da plenitude dos tempos. Onde nós temos a presença de um povo chamado Israel, junto com as nações. Então veja aqui, ó, Israel no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, a igreja. Entende? No final dos tempos, Israel. Então, volta a contar a história. Aqui nós temos 62 semanas cumpridas, mais 7, dá 69. Ok? Ó, 62 mais 7, 69. Aí vamos para lá. Uma semana. Olha aí, ó. Esse período aqui, ó, da graça, não conta as semanas de Daniel. As semanas de Daniel só conta exatamente no período anterior à graça. Então vamos lá. 62 mais 7 igual a 69 semanas cumpridas. Como aqui o relógio está parado, aí o arrebatamento acontece aqui. O arrebatamento. Aí nós temos, depois do arrebatamento, a última semana de Daniel, que é 7 anos. Esses 7 anos distribuídos, nós temos 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para o outro lado. Esse período é chamado de quê? Grande tribulação. Então veja que a visão bíblica do profeta Abacuque é do todo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Tempo do Antigo Testamento. Tempo da graça. E o tempo futuro. Então esse avivar sua obra no meio dos anos é qualquer momento da história. Seja aqui, que já passou, seja no período atual, ou seja lá para frente, já no período do fim, onde tem um anticristo. Terá também um avivamento nesse período da grande tribulação. Ok? Que é o avivamento de Israel. Nós estamos vivendo o avivamento da igreja. Aleluia. Então observa-se que esses últimos dias, que é tipificado lá na frente, por, veja aí, a besta, que é chamada de anticristo, que é o antítipo do tipo, que é chamado aqui de caldeu, que esse caldeu aqui é o mesmo nome dado aos babilônicos, será usado como espada, um verdadeiro alerta para os tempos futuros. Quando nós lermos Abacuque, nós temos que lembrar desse período de história, não só do período bíblico. Amém? Nós temos que lembrar que nesse período aqui dos caldeus, o que aconteceu com a escritura de Abacuque, ela se projeta para o futuro. Se no período do profeta Abacuque, nós temos um caldeu, que queria se apoderar de quê? De terras. Também lá vai querer se apoderar de terras. Terra de Israel será uma. Por causa do pacto, vai ser feito durante 7 anos. Então, Deus estabeleceu os seus juízos aqui. Veja, Abacuque falando dos caldeus como espada de Deus. Então, o juízo de Deus nesse período, quem era a espada? O caldeu. Nesse período de juízo aqui, qual é a espada? A besta, que é o mesmo anticristo. Porque são duas.
Uma que sai do mar e a outra que sai da terra. A que sai do mar representa exatamente os que vão... o líder que vai trabalhar com as nações. E a da terra é o que vai trabalhar na área religião, do ser religioso. O que está relacionado à nação é o anticristo. O que está relacionado à religião é o falso profeta. Isso aqui é a escatologia. Presta atenção, esse aqui, nesse tempo aqui, é chamado de caldeus. Nesse tempo do fim, chamado de besta, chamado de anticristo. Ok? Então, voltando aqui. Então, veja os tipos de homens que viviam nesse período e os homens que vivem lá. Sem esquecer dessa parte aqui, viu, meus irmãos? Ok? A igreja também tem os seus inimigos. Ó, é os mesmos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Ok? Vamos lá? Voltando aqui. Por que os homens nesse período eram tão perversos? Porque simboliza o tempo do fim. Homens perversos aqui, homens perversos aqui. Aqui também tem, sem esquecer essa parte. Então, a corrupção do direito. Quando a gente fala do direito, também da lei, do que é legal. Será corrupto. Entendeu aí? Lê Bíblia, não pode mais. Nesse período aqui, ó. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje. Anote aí, hoje e aqui, hoje. Agora, nesse momento, já são, deixa eu ver aqui, 5 para as 6 da tarde. Ok? Então, esse hoje aqui é o período do avivamento agora. Nós, eu e você, a igreja. Certo? Mas tem os dias para frente, que vai se cumprir a última semana de Daniel. Então, esta semana de Daniel aqui, vai acontecer as profecias de Abacuque. O caldeu vai estar lá. Né? Isso depois do quê? Do arrebatamento da igreja. Ok? Então, veja que a violência vai estar lá. Aqui tudo que... Nesse período aqui, irmão, é o que está escrito no profeta Abacuque. Porque fala que eles estarão, veja lá, como é que está escrito. A situação está tão caótica, Abacuque, anote aí, Abacuque capítulo 1, versículo 4, que a lei estará parada e sem força, e o ímpio estará reinando em lugar do justo, e o pecado estará reinando em lugar da justiça. O ímpio estará reinando no lugar do justo, o pecado no lugar da justiça. É o mesmo período que estamos se aproximando. Falta de amor, esfriamento. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É o período do fim, irmãos. Nesse período aqui, muitas mortes. Muitos mártires. Viu? Quem tem dom para ser mártir é uma benção. Mas nem todos têm esse dom de ser mártir. É melhor subir aqui para não ser mártir. Ser transformado vivo para a glória do Senhor Jesus. Então veja, olha aqui, ó. A visão de destruição aqui, levado para lá, por dias da dispensação da plenitude dos tempos. Livro de Abacuque, a visão da destruição de Judá. Apocalíptico, destruição do mundo. Entende? Isso aqui, nós estamos colocando um paralelismo do acontecimento do tempo, do Antigo Testamento, para os dias finais. Está todo na Bíblia, irmão. Nós não estamos só em Abacuque, não. Nós estamos também em Apocalipse, em Daniel. Nós estamos no Novo Testamento. Estamos falando de tudo. Correndo por tudo que é texto. Então, a palavra profética dos ais. Esses ais, veja lá o Apocalipse. Trombetas, taças, viu? E selos. São juízos contra a besta. Veja aí, ó, contra a besta, né? Quando eu falo em besta, estou falando da primeira e da segunda, são duas bestas. Falso profeta e exatamente o anticristo.
E esses caldeus aqui são exatamente todos esses inimigos aqui. Conforme nós temos, é um governo mundial, final da história. O anticristo estará aqui, presente. Será o caldeu do tempo final. Então veja o seguinte. Olha, Deus estabelecerá o juízo ali, como estabeleceu aqui. Deus utilizou dos caldeus para, açoitar Judá. Entendeu aí? Deus vai utilizar também, olha aqui, o caldeu, anticristo, para castigar Israel durante 7 anos. Por quê? Porque esse período aqui, meus irmãos, existe o Israel falso. Entendeu aí? No período da morte de Cristo, eles disseram, crucificam, não rejeitaram. Jesus veio para o que era seu, e a nação, a vinha que foi colocada nas mãos de Israel, eles não rejeitaram. Então, esse cativeiro da plenitude dos tempos, que é chamado de última semana de Daniel, dia de Deus, esse é o dia de Deus, viu? Período final da história. Um dia representando 7 anos. A última semana. Então Deus vai, nesse cativeiro aqui, é um verdadeiro cativeiro. Porque Israel, o falso, ele vai estar exatamente fazendo um pacto com o anticristo. Entendeu? Durante 3 anos e meio. Mas tem um remanescente. Qual é o remanescente? É a semente de Israel. Lembra de Jesus? Quando Jesus veio, ele era a semente do povo. Então, Jesus representava o povo inteiro. Jesus era israelita, da tribo de Judá. Assim também Deus tem a semente desse povo. Então Deus tira 144 mil. Preserva eles, para poder entrar no milênio. Mas o falso, e a igreja falsa, será destruída. Viu? Na vinda de Cristo, junto com o anticristo. Então veja a projeção profética do governo do anticristo lá, certo? Castigando Israel por ter rejeitado o seu Messias. Então o que nós observamos aqui é a misericórdia. Na sua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia para salvar Israel. É preciso haver misericórdia para salvar Israel aqui. A vinda de Jesus em glória, aonde todo olho verá. Israel, exatamente, o remanescente que estará aqui nesse período, vão chorar amargamente pelo seu Messias. Viu? Glória a Deus. Aquele que espera verdadeiramente o Messias. Que está de prontidão. Não o falso, mas o verdadeiro. Porque hoje nós temos uma igreja, mas tem uma igreja dentro da igreja. Eu tenho o joio e tenho o trigo. Então o trigo é o verdadeiro. Lá também tem o verdadeiro Israel. Então, qual é a misericórdia aqui? É que Deus tem, nesse período, Moisés, com a sua lei, que é a lei que veio do céu, a lei divina. Nós temos o período lá, presta atenção. Nesse período aqui nós temos 2 testemunhas. Olha a misericórdia de Deus, meus irmãos. Nós temos os anjos proclamando, temei a Deus e dai glória. Aqui nesse período não terá igreja, não terá Bíblia, pregação do Evangelho, não terá os 5 ministérios atuantes, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não terá. Não terá templos, como temos hoje, evangélicos. Ok? Então por isso que a igreja não estará aqui. Queridos irmãos, Abacuque, capítulo 1, versículo 5, fala que entre as nações, presta atenção, quando a gente lê Abacuque, nós estamos aqui, ok? Aí nós estamos levando para cá, ó, porque é profético, meus irmãos. A gente lê Daniel, é profético. Tem que ver Jesus aqui em Daniel,
Temos que ver também o reino de Deus em Daniel. Então, também em Abacuque, temos que ver Jesus e o reino de Deus. Ok? A presença de Deus no livro. E como essa história já passou, e essa história está passando e vai vir a história final, plenitude da graça, melhor, dispensação da graça atual e dispensação da plenitude dos tempos. Então, é nesse período das nações que Deus vai realizar uma grande obra. Está aqui, ó. Abacuque, capítulo 1, versículo 5, ó. Então, não leia simplesmente olhando para cá. Judá, caldeus, ok? Leia projetando como binóculo profético por dias finais. Diante dessas nações, nós vamos ler para vocês observar conforme diz o texto. Vamos lá. Abacuque, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Versículo 5. Vede entre as nações, observai e maravilhai-vos, porque vou realizar uma obra em vossos dias, que não quereis se vos fosse contada. Então aqui, nesse período aqui, é a introdução da resposta. Porque Deus está respondendo às perguntas de Abacuque. E nós, levando para lá, é o que vai acontecer exatamente o que está escrito no verso 5. Entre as nações, Deus vai realizar uma grande obra. Que grande obra é essa? O avivamento do seu povo. Qual? Israel. Viu? Mas tem muita gente que vai ser salva aqui, meus irmãos. É muita gente. Lá em Apocalipse fala de muitas almas que foram mortas durante esse período da grande tribulação. O João diz, quem são? Estes foram os que foram mortos, degolados. Olha, degolados pelo anticristo. As almas se apareceram diante de Deus, debaixo do altar. E diz que clamava com grande voz, até quando, santo dominador, não vinga o nosso sangue que caíste na terra? Quer dizer que a alma estava no céu, o sangue na terra. Muita gente salva nesse período. Isso, mesmo as pessoas morrendo, sendo salvas, faz parte da primeira ressurreição. As duas testemunhas serão salvas. Se Jesus não vier durante alguns anos, nós vamos morrer também. Mas estamos salvos. Porque no arrebatamento, nós vamos ressuscitar. Quem morreu ontem, o arrebatamento agora, nesse momento, será ressuscitado, o que morreu ontem. Entende? Então, Deus ressuscitará no arrebatamento e também levará os vivos, será transformados para entrar no céu. Na segunda vinda, ele vai vir. Exatamente para colocar o seu reino na terra, cumprindo as promessas que Deus fez a Abraão. Lembra da terra que mana leite e mel? A gente não lê lá, Canaã? E hoje a gente prega Canaã celestial, mas lá no tempo do Antigo Testamento, Canaã é o milênio. Porque está escrito várias vezes no Novo e no Velho Testamento. Os mansos herdarão a terra, os justos herdarão a terra. O que é isso, meus irmãos? É o milênio. Só que tem uma igreja aqui que tem um privilégio, que é chamado, nesse período da igreja, mistério. Os judeus não creem na igreja, porque é um mistério de Deus. Não foi revelado plenamente no Antigo Testamento. Entende? Deus estava preparando um povo para morar numa terra. Entende? Para viver numa terra. Assim como a terra foi perdida lá de Adão. Entende? Então Deus estava preparando um povo para viver na terra. E fez promessa de que Jesus vai ser o rei dessa terra. Só que nesse contexto nós temos a igreja que vai reinar com Cristo durante 1000 anos e reinará com Cristo para sempre. Olha aí o privilégio. E as pessoas da terra vão ter que viver até o final do milênio, aonde Satanás, depois de preso durante esses 1000 anos, será solto para provar os que estiverem vivos no final do milênio. Sabe para quê? Para a eleição de cada um deles no final do milênio. Lembra-se?
do estudo que nós tivemos no trimestre passado sobre o livro do profeta Ezequiel, aonde os que ficaram vivos na vinda, melhor, quando Satanás sai lá do abismo para enganar as nações, durante um dia, essa batalha é chamada de Gog e Magog. E aqui, nesse dia, todas as pessoas do milênio serão provadas. E a salvação deles no final do milênio é pela eleição. A mesmo que aconteceu quando Moisés desceu do monte e perguntou para o povo: quem de vocês estão sóbrios e quer servir ao Senhor? E somente Levi estava apto para servir a Deus. E no período do fim, eles vão ter que optar ou por Jesus no trono, o governo de Cristo sobre a terra, ou por Satanás, que enganará a muitos. E nesse período, Deus vai eleger os que permaneceram fiéis, e os ímpios serão mortos e lançados no inferno. E os que ficaram vivos, no final da eleição, terá também o que aconteceu com a igreja aqui. Exatamente o que? A glorificação. Por isso que Deus vai mudar também o estado da terra. Para poder céu e terra ser a mesma grei. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 em diante. Temos a oração profética que traz detalhes sobre a vinda de Jesus. Em especial, a vinda em glória para reinar sobre a terra. Aí nós temos as lamentações do profeta Abacuque. E vocês observam a projeção para a vinda de Jesus. Primeiro, versículo 1. Oração do profeta sob forma de canto das lamentações. Ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Quando ele diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra, coloque entre colchete, juízo. Quer dizer que ficaria assim: eu ouvi a tua palavra de juízo e temi. Porque aquele outdoor, aquele tabuleto, que vai ser escrito com a visão que foi dada ao profeta Abacuque, em letras gigantes, o outdoor da profecia. Está entendendo aí? É exatamente palavra de juízo. Aí quando ele ouviu e viu esta visão, ele disse: eu estou aterrorizado. Então o juízo preocupou o intercessor. Por isso que ele diz: aviva, Senhor, a tua obra, porque no meio do juízo, da ira, não esquece da misericórdia. Não esquece do teu povo. Não esquece daqueles que têm a única fé. Não tem templo, não tem sacerdote, não tem como construir igreja mais. É um período de crise difícil. É exatamente igual o que aconteceu nos cativeiros passados. O povo sem terra. Na grande tribulação será o povo sem terra. Mas não será sem o seu Deus. Mesmo na Babilônia, Daniel serviu o seu Deus. Assim, Abacuque diz: o justo viverá da fé. Não tem outro meio para escapar. Pela misericórdia de Deus, o justo viverá da fé. O pedido era: aviva a tua obra no meio dos anos. Jesus é o homem do meio. Foi o meio da história que Deus levantou. Ele é o homem do grande avivamento. Por isso que hoje nós temos a igreja, fruto deste avivamento. O avivamento que faz a obra de Deus ser conhecida. Notifica no meio dos anos. Verso 3, diz que Deus vem. Aleluia. O santo vem do monte. É aqui que temos a vinda de Cristo, meus irmãos. Amém? Abacuque 3:3. A primeira vinda, quando ele veio como homem no Calvário. Salmo 18 fala desta vitória. Para ferir a cabeça do inimigo, que era Satanás. Salmo 68, verso 21. Então traz todos os detalhes das trevas
quando ele morre, houve trevas, no Salmo 18. E a saída do Pai do trono, Salmo 18. Então veja, no versículo 4 do capítulo 3 de Abacuque, seu resplendor era como luz, e suas mãos saíram raios brilhantes. Ali estava oculto o esconderijo do seu poder. As mesmas características da chegada do Pai no Calvário, conforme Salmo 18, versículo 7 a 19. Raios de fogo, versículo 5 de Abacuque, capítulo 3. Raios de fogo emanavam das pisaduras dos seus pés. Parou e mediu a terra e separou as nações. Verso 8. Contra os rios, a ira está em atividade. Veja que as taças serão derramadas. Veja que os mares serão contaminados. E o juízo de Deus é para limpar toda a impiedade. É juízo contra o anticristo, juízo contra os homens, juízo contra a terra, juízo contra as águas. Veja, mais uma vez, versículo 8. Andas montado nos teus cavalos. Porque Jesus vem no cavalo e junto com a igreja, montado em cavalos. Isso é profético. Nos teus carros de salvação. Aleluia. Versículo 9. Teu arco despido cumprirão seus juramentos. Estas são as armas do Pai em fúria. As flechas e os raios da tua lança. As taças da ira de Deus. Veja aí no versículo 11. As taças da ira de Deus no Apocalipse também. Quando as armas do Pai estão em fúria. No verso 10 diz o seguinte. Fende a terra. Olha aí os terremotos, maremotos. Quando o Senhor Jesus aparecer em glória, as nações já estarão abatidas pelas taças da ira de Deus. Versículo 12. O Pai está indignado, porque ele passa pela terra e as nações foram esmagadas na sua ira. Irmãos, mesmo na ira, as nações sendo esmagadas, o anticristo sendo capturado e lançado vivo no lago de fogo, Deus preserva o seu povo. Ele sabe separar, meus irmãos. Assim é a ressurreição dos mortos. Todo mundo misturado, os grãos de areia. Mas vai sair a Maria, o José, o Pedro, o Tiago e João. Os corpos serão inconfundíveis. Saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Versículo 13. Aqui mostra a vitória de Cristo e do Pai. O motivo da vinda e o local da ferida, conforme Gênesis 3 e 15, que ele pisou, feriu a cabeça de Satanás. É Deus ferindo a cabeça na casa do malvado. A segunda vinda para salvar Israel, nas mesmas condições da primeira vinda, quando ele nasceu. Quando o Pai veio salvar o seu ungido no Calvário. Abacuque 3 e 14. O Pai castigou a cabeça dos seus guerreiros. Fala de todos os demônios derrotados na cruz por Jesus. Versículo 16. A notícia da chegada do poder do anticristo. No período da grande tribulação, versículo 17. Falta de alimento pela figueira. Falta do vinho. Não haverá uvas. Ainda que não haja fruto da vide. Entendeu aí o mistério? A gente coloca tudo para os nossos dias também. Mas é um destino profético para cá. Veja aí, ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, falta de azeite, a falta dos legumes das frutas, produto do campo, a falta das ovelhas para sacrifício sacerdotal do povo de Israel, e nem haja vaca no curral. Esse é o resultado do estabelecimento do governo do anticristo na terra. Haverá o corte das ofertas no templo falso, aqui, o terceiro templo. Joel 1, verso 9. Mesmo assim, Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, veja a esperança dele no Senhor. Cumprindo Daniel 9, versículo 24 a 27. Versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É o que vai acontecer com os justos aqui, os escolhidos aqui, os remanescentes aqui.
Com o profeta está a esperança de Deus, a espera de Deus. O profeta está no outro nível, nível excelente. Verso 19: o Senhor é minha força, e me fará tão ágil como são os pés da corça, e me fará escalar as regiões elevadas. Deus vai tirar um povo daqui e levar para o deserto, aonde, com as mãos da grande águia, presta atenção, será arrebatado. Haverá um Israel legítimo aqui, que o Senhor vai cuidar, como cuidou também do Israel aqui no deserto. Lembra? Foi tirado do Egito e cuidado por Deus no deserto. Aqui também Deus vai cuidar de um Israel no deserto. Este é o Deus da nossa salvação, que cuida do seu povo diariamente, todos os dias, sem cessar. A paz do Senhor a todos, fica com Deus até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lembrando que nós encerramos por este trimestre. Agradecemos a Deus e a todos vocês que estão junto conosco, juntos, ombro no ombro, andando, cabeça erguida, esperando a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Sejamos sóbrios e vigilantes, prudentes, porque o Senhor está às portas. E pedimos a Deus que nos dê graça, para que possamos entrar em um novo trimestre, tremendo e abençoado, que falará sobre a família. Esperamos todos vocês, se Deus quiser, no próximo trimestre, com muita graça e muito amor, diante de Deus, temendo, glorificando e adorando, obedecendo o Senhor que nos fez. É tudo o que nós queremos nesta terra. O mundo passará de tudo que há no mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Esta é a nossa escolha de um dia se encontrar com Ele. Estejamos sempre preparados até a sua vinda. Deus abençoe e fica com Deus e até lá, se Deus quiser. Amém. Obrigado a todos. Fica com Deus.